Na Bíblia, há um relato que desejo compartilhar. O relato que menciono fala de um jovem muito rico que veio até Jesus. Jesus estava saindo ensinando e pregando com os seus 12 discípulos. E o homem se aproximou correndo, ajoelhou-se e perguntou: "O que devo fazer para alcançar a vida eterna?" E essa é a pergunta que muitos de vocês também se fazem. Vocês chegaram a uma encruzilhada e precisam decidir que caminho seguir. Jesus disse que há 2 caminhos na vida: um caminho estreito, que nos leva à vida eterna, e outro, um caminho largo, que leva à perdição. E ele disse que a grande maioria escolhe o caminho largo, e no fim, são julgados e acabam no inferno. Talvez seja por isso que vocês vieram aqui. Vieram porque no fundo do ser de cada um de vocês há um vazio que nem vocês mesmos compreendem. Vocês não têm certeza do propósito de suas vidas. Tudo isso ainda está no futuro. O homem que veio até Jesus era jovem e ainda assim desejava compreender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. Como ele era rico, em vez de perguntar quanto custa, ele se perguntou se precisava daquilo e se realmente o desejava. Ele buscava algo que não conseguia encontrar, e como muitos de vocês, era algo que ele não compreendia muito bem, mas sabia que faltava em sua vida. Talvez vocês frequentem a igreja, ou talvez não, mas no fundo de vocês, há algo que ainda não conseguiram encontrar. E vocês desejam isso, mesmo sem saber exatamente o que é. Esse jovem estava buscando a vida eterna, e vocês também estão buscando algo. Talvez tenham um carro, vão bem na escola, talvez estejam se saindo bem na universidade, tenham namorado ou namorada. Mas no fundo da alma, vocês se perguntam: será que não há mais alguma coisa? Algo que ainda não encontraram? Esse jovem buscava seu propósito. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o teu propósito? Muitos dos que nos ouvem agora se sentem sozinhos, ou talvez desamparados, ou ansiosos. Não sabem o que está causando isso e não sabem como mudar. Mas vocês vieram ao lugar certo. Vieram a um lugar onde aprenderão sobre Jesus. E Jesus nos guiará pelo caminho certo. Existe um vazio, um abatimento, um sentimento de culpa, e já não adiantam mais as drogas, nem as diversões, para tentar encobrir os problemas. O mundo está buscando uma ideologia que o salve. Vocês já ouviram na televisão promessas de ajuda, mas nada aconteceu, porque buscaram no lugar errado. É preciso se entregar a Jesus. Jesus veio, viveu e realizou muitos milagres, mas esse não era o seu propósito principal. Ele ajudou os pobres, curou os doentes, os cegos e ressuscitou os mortos, mas esse ainda não era o seu propósito. O seu propósito era ir para a cruz, e ele morreu na cruz. Muitos aqui são católicos, outros são protestantes, e há os que não seguem religião alguma. Mas todos vocês já viram imagens da cruz. Foi em uma cruz que Jesus foi crucificado por vocês. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia diz: somos pecadores. O que é pecado? Pecar é violar a lei moral de Deus, é quebrar os 10 mandamentos. A Bíblia diz: quem quebra um mandamento, quebra todos. Eu sei que os quebrei. Sou um pecador. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Morte eterna, que significa terminar no inferno. É isso que eu mereço. Pequei, violei a lei de Deus. Então, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz que eu preciso me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala sobre arrependimento. O que isso significa? Significa dar meia volta, transformar-se, mudar a direção para onde estamos indo. E ele nos diz: se você vier à minha cruz com fé, eu perdoarei todos os seus pecados. Eu o justificarei, como se você nunca tivesse pecado. Tudo será apagado do seu passado, e o assunto nunca mais será lembrado. Nem mesmo Deus se lembrará dos teus pecados. Você consegue imaginar isso? É o que a Bíblia nos diz. Deus não se lembrará das tuas falhas nem dos teus pecados. Aquele jovem falou com a pessoa certa. Disse: o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele foi até aquele que compreende os nossos problemas, nossas dificuldades, tentações. Ele entende nossa dor, nossa alegria, nossos fracassos, nossas lutas. Jesus morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele é um Cristo vivo, agora. Ele venceu o pecado, o inferno e a morte. O jovem foi até Jesus com urgência, correu até Jesus, e é possível que alguns de vocês hoje também corram até Jesus e tenham suas vidas transformadas. Aquele rapaz chegou em um bom momento, ainda era jovem,
A Bíblia diz que com o passar da idade o coração se endurece, fica mais duro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia. Muitos servos de Deus começaram sua vida de fé ainda jovens. José era jovem quando se tornou primeiro-ministro do Egito. Um dos grandes homens da Bíblia, Moisés, também era muito jovem quando rejeitou os privilégios do palácio do Egito. Criado como príncipe no império mais poderoso da época e tratado como membro da família real, humanamente falando, nada lhe faltaria. Mas escolheu se identificar com o povo de Deus, que era escravizado. Davi era jovem quando matou um urso e um leão com suas próprias mãos. E pelo poder de Deus matou Golias com apenas uma pedra. Ele cuidava de ovelhas e mais tarde se tornou um grande rei. Esther era uma jovem quando, com firmeza e fé, arriscou sua vida para salvar seu povo da destruição. Venha a Jesus neste momento, agora. Não deixe para amanhã ou para outro momento. Você pode dizer, sou membro da igreja, vou aos domingos. Mas Jesus não está falando disso. Você pode ser membro de todas as igrejas possíveis, mas isso não te prepara para se encontrar com Deus. Isso não significa que os teus pecados foram perdoados. Jesus ensinou claramente que ser membro de uma organização ou mesmo de uma igreja não é a solução. A solução é Cristo, naquela cruz, e ressuscitado dentre os mortos. Aquele jovem perguntou, o que devo fazer? Ele buscava a vida eterna e perguntou, o que devo fazer? Mas cometeu o erro de pensar que poderia trabalhar para obtê-la, e não se pode trabalhar por ela. A vida eterna é dada por Deus. É pela fé, pela graça. É um presente, não a merecemos. Graça é favor imerecido, algo que não se conquista, nem se merece. E Deus está oferecendo sua graça agora, está oferecendo o seu perdão. Jesus disse, pare e pense. Jesus disse, considere. Ele disse, vai te custar, se você vier a mim. Terás que abandonar todas as tuas posses e dar tudo aos pobres, e então vem e segue-me. Porque Deus te ama, Cristo te ama, e mesmo morrendo na cruz, Ele teve capacidade de pensar em você, centenas de anos no futuro. Ele viu o tempo em que você nasceria, Ele viu toda a sua vida, e ainda assim disse, não importa o que Rosa, Maria ou Paulo façam, eu os amarei. E foi por isso que ele se deixou crucificar. Ele fez isso por amor. Ele não ama as pessoas por causa da cor da pele, nem por onde vivem, nem por sua educação. Ele te ama porque você é um ser humano, e você é, potencialmente, um filho de Deus. Diante de Deus, todos somos iguais. Deus não se importa com a cor da nossa pele. Quando viemos à cruz, somos todos iguais. Ele não olha para você e diz, você é africano, você é oriental, você é branco, você é europeu. Neste momento, Jesus olha para você e diz, eu te amo. Você já abriu verdadeiramente o seu coração a Cristo, 100%, ou tem guardado alguma parte? Você não sabe o que fazer? Se sente em uma encruzilhada? Em um livro sobre a geração X, o autor fala sobre a paralisia por excesso de opções. Essa tendência de não tomar nenhuma decisão quando temos opções demais. Há tantas opções que acabamos não escolhendo nada. Mas neste momento você terá que escolher. Aqui, agora. Se você sair daqui sem Cristo, talvez nunca mais tenha outra oportunidade como esta. A Bíblia diz, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. E então você pode perguntar, o que devo fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Você precisa se arrepender, mas não pode fazer isso sozinho. Você não pode mudar a sua vida apenas pela força de vontade. Isso é impossível. Se tentar por conta própria, você vai fracassar. Mas Deus vai te ajudar. E isso é o maravilhoso sobre o arrependimento. Você precisa tomar uma decisão, aceitar o presente da vida eterna, ou não. Mas se fizer como o jovem rico, que não seguiu a Jesus e foi embora triste, lembre-se, ninguém jamais virou as costas para Jesus com alegria. Precisamos nos preparar para comparecer diante de Deus. A Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você tem certeza disso? Jesus te ama. Ele morreu por você e ressuscitou. Agora você precisa vir a Ele, se arrepender dos seus pecados e colocar sua fé nele. Lembre-se, não importa quem você seja, Deus te ama e Jesus está chamando você. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo se resume a crer. Mas a palavra crer implica compromisso. Esteja disposto a se comprometer a entregar sua vida a Cristo.